Sylvia Likens era uma jovem de 16 anos, vivaz e de origem humilde, cuja vida até então havia sido marcada pelas dificuldades financeiras enfrentadas por sua família. Ela era a terceira filha de Lester e Betty Likens, trabalhadores viajantes que, constantemente em busca de estabilidade, frequentemente precisavam deixar Sylvia e seus irmãos sob o cuidado de amigos ou parentes. Sua vida era típica para adolescentes que cresciam nos Estados Unidos nos anos 1960, uma época de mudanças sociais e, ao mesmo tempo, de valores familiares tradicionais. A história de Sylvia toma um rumo inesperado quando, em julho de 1965, seus pais deixam ela e sua irmã caçula, Jane, aos cuidados de uma conhecida da família, Gertrude Baniszewski. O casal Likens, sempre com dificuldades financeiras, planejava viajar para sustentar a família, e Gertrude, uma mulher que já tinha experiência em cuidar de crianças, concordou em acolher as meninas em troca de uma pequena ajuda financeira. O que parecia uma solução prática para os Likens acabou se transformando em um pesadelo inimaginável. Sylvia e Jane, que esperavam encontrar um ambiente seguro e acolhedor, logo perceberam que a casa de Gertrude Baniszewski não ofereceria a paz que desejavam. Essa decisão marcaria o começo de uma sucessão de eventos que mudariam suas vidas para sempre, revelando, de forma trágica, até que ponto a negligência e a falta de intervenção social podem resultar em consequências devastadoras. Assim que Sylvia e Jane chegaram à casa de Gertrude Baniszewski, a vida que haviam conhecido começou a mudar. Gertrude, uma mãe de 7 filhos, vivia em condições de pobreza, em uma pequena e desorganizada casa. Desde o início, a mulher demonstrou sinais de instabilidade emocional, agravados pela pressão financeira e pela falta de apoio de seus próprios familiares. Embora no início tenha mostrado uma postura amigável, logo surgiram os primeiros sinais de hostilidade. As dificuldades financeiras da família Likens resultaram em pagamentos atrasados, o que despertou em Gertrude uma profunda frustração. A mulher passou a descontar sua insatisfação em Sylvia, responsabilizando-a pelos problemas financeiros e afirmando que o sofrimento da adolescente era uma compensação pelos atrasos no pagamento. Com o passar dos dias, Sylvia e Jane perceberam que a situação na casa de Gertrude se tornava mais sombria. Gertrude frequentemente mudava de humor, oscilando entre momentos de aparente gentileza e explosões de raiva. As duas meninas tentaram se adaptar ao ambiente, mas a crescente tensão deixava claro que, ali, não encontrariam a segurança prometida por seus pais. Essa atmosfera pesada marcou o início de um ciclo de abuso psicológico e físico, que não se limitava apenas às ações de Gertrude, mas logo envolveria também seus próprios filhos e até outras crianças da vizinhança. Os primeiros abusos sofridos por Sylvia começaram com agressões verbais e acusações infundadas. Gertrude, frequentemente exausta e frustrada, descontava suas insatisfações em Sylvia, criticando-a por qualquer pequeno deslize e fazendo-a sentir-se constantemente culpada. No entanto, o comportamento abusivo rapidamente escalou para agressões físicas, quando Gertrude começou a usar a força para impor seu controle sobre a adolescente. Sylvia tornou-se alvo de humilhações que incluíam acusações de promiscuidade e falta de moral, julgamentos que Gertrude utilizava para justificar suas agressões. A situação se agravou quando Gertrude decidiu envolver os filhos no ciclo de violência, encorajando-os a participar das punições. Em vez de proteger a jovem, os filhos de Gertrude, influenciados pelo exemplo da mãe, se sentiam incentivados a contribuir, tornando a situação ainda mais dolorosa para Sylvia. Jane, a irmã de Sylvia, também vivia com medo e testemunhava os abusos sem poder intervir. A jovem, que possuía uma deficiência física que limitava sua mobilidade, não tinha forças para enfrentar Gertrude e os demais. Embora se preocupasse profundamente com Sylvia, Jane temia as represálias e acabava também se tornando uma vítima indireta da crueldade da família Baniszewski. Cada dia que passava, Sylvia se via mais isolada, desprotegida e impotente. O ciclo de violência intensificava-se, sem que ninguém fora daquele ambiente suspeitasse dos abusos. Os dias monótonos e dolorosos na casa de Gertrude se tornaram uma espécie de prisão para Sylvia, que se encontrava cada vez mais refém de um ambiente de abuso psicológico e físico sem qualquer chance de intervenção ou de ajuda externa. Com o passar das semanas, o comportamento de Gertrude Baniszewski tornou-se ainda mais cruel, e o envolvimento dos filhos na dinâmica de abuso atingiu um ponto extremo. As agressões passaram a ocorrer com frequência,
e Gertrude incentivava não apenas seus filhos, mas também outras crianças da vizinhança a participarem. Sylvia tornou-se alvo de um tipo de tortura coletiva, onde sua dor era vista como uma forma de diversão para os jovens envolvidos. Gertrude manipulava a situação ao ponto de fazer com que os próprios filhos acreditassem que estavam corrigindo Sylvia. Usando uma combinação de palavras depreciativas e distorcendo os valores morais, ela fazia parecer que o que estavam fazendo era justificável. Esse comportamento colaborou para criar um ambiente de crueldade sistemática e compartilhada, onde os abusos se tornaram uma rotina. Nesse cenário, Sylvia se via cercada e sem qualquer possibilidade de fuga. Sua irmã, Jenny, assistia com horror, temendo que também pudesse se tornar um alvo, e sem forças para reagir. As tentativas de Sylvia de resistir eram brutalmente reprimidas, aumentando sua sensação de desesperança. Ela sabia que qualquer tentativa de escapar daquele ambiente hostil poderia resultar em punições ainda mais severas. A casa de Gertrude tornou-se um local onde todos, sob a influência da mulher, pareciam perder o senso de empatia. A frieza com que os filhos e os vizinhos tratavam Sylvia mostrava a profundidade do controle psicológico que Gertrude exercia sobre todos. A jovem estava completamente vulnerável, e o ciclo de abuso não mostrava sinais de cessar. Nos dias finais de Sylvia Likens, os abusos chegaram ao seu ápice. Gertrude e seus filhos intensificaram as agressões de forma assustadora, fazendo com que Sylvia ficasse fisicamente debilitada e emocionalmente exausta. A jovem já não conseguia manter-se em pé, e seu estado de saúde se deteriorava rapidamente. Mesmo com sinais claros de sofrimento, ninguém interveio para protegê-la. Sylvia era mantida em um estado constante de dor e privação, com punições que a deixavam cada vez mais enfraquecida. Gertrude, insensível ao sofrimento da jovem, via suas condições degradarem-se sem remorso. A brutalidade alcançou níveis extremos, e o que restava de vida em Sylvia se apagava lentamente, sem qualquer intervenção que pudesse ajudá-la. O trágico fim de Sylvia ocorreu em outubro de 1965. Incapaz de resistir ao intenso sofrimento físico e à privação, seu corpo sucumbiu, trazendo um fim horrível à sua curta vida. O sofrimento prolongado que ela enfrentou e o fato de ninguém ter se levantado para protegê-la mostraram a completa ausência de compaixão e de solidariedade. Sylvia morreu cercada por aqueles que deveriam tê-la protegido, mas que, em vez disso, se tornaram seus algozes. A jovem perdeu sua vida em uma atmosfera de desamparo, deixando para trás uma história marcada pela injustiça e pelo desespero. A morte de Sylvia Likens gerou uma reação imediata de choque quando as autoridades foram acionadas. A brutalidade dos abusos veio à tona durante a investigação inicial, e os detalhes do que ocorreu na casa de Gertrude Baniszewski foram sendo revelados, chocando não apenas os investigadores, mas toda a comunidade local. A polícia rapidamente reuniu provas de que Sylvia havia sido submetida a semanas de abusos intensos, e Gertrude foi a principal suspeita. Durante os depoimentos iniciais, os filhos de Gertrude e outras testemunhas acabaram revelando o envolvimento coletivo no caso, o que surpreendeu a todos e mostrou a extensão do horror que Sylvia enfrentou. Esse período de investigações marcou o início de um caso judicial que buscaria justiça pela vida de Sylvia, enquanto a sociedade começava a entender o quão grave havia sido a omissão de todos os envolvidos. No julgamento, Gertrude Baniszewski e outros envolvidos enfrentaram acusações de assassinato e abuso contra Sylvia Likens. A sociedade, perplexa, acompanhou de perto o desenrolar do caso, que revelou a extensão dos abusos e a forma como Gertrude manipulou tanto seus filhos quanto vizinhos para participarem da violência. O tribunal ouviu os depoimentos das testemunhas, incluindo o relato de Jenny, a irmã de Sylvia, que descreveu o sofrimento que ambas enfrentaram naquele ambiente cruel. Gertrude foi condenada por assassinato em primeiro grau, junto com alguns de seus filhos, que receberam penas menores por seu envolvimento. Durante o julgamento, a frieza com que Gertrude justificava seus atos deixou claro quanto a negligência e o abuso psicológico haviam alimentado um ciclo de violência sem limites. A condenação foi amplamente divulgada, com a mídia e a sociedade criticando a falta de intervenção, que poderia ter evitado a morte de Sylvia. Este caso marcou a comunidade e levantou discussões sobre a importância da denúncia em situações suspeitas de abuso. Embora a justiça tenha sido feita no tribunal,
a tragédia de Sylvia Likens ficou como um testemunho sombrio das consequências de se ignorar os sinais de violência. A história de Sylvia Likens deixou um legado de conscientização sobre a importância da proteção infantil e do combate ao abuso. O caso trouxe mudanças significativas na forma como a sociedade americana passou a lidar com o tema, aumentando o incentivo a que vizinhos, amigos e familiares denunciem abusos antes que seja tarde demais. Vários estados dos Estados Unidos, inclusive, aprimoraram leis de proteção às crianças, tornando obrigatória a denúncia de suspeitas de maus-tratos. Sylvia se tornou um símbolo das consequências da negligência social, e seu caso permanece vivo na memória coletiva como um exemplo dos perigos da omissão. A história dela foi documentada em livros e filmes, que ajudam a lembrar o quanto é vital estarmos atentos aos sinais de sofrimento e violência. Em sua memória, defensores de direitos das crianças e organizações sociais promovem campanhas para que tragédias como a dela não se repitam. Esse legado é um lembrete de que a justiça social começa na empatia e na responsabilidade de todos ao redor. Lembrar a história de Sylvia não apenas honra sua vida, mas também alerta sobre a necessidade de protegermos os mais vulneráveis e de intervirmos quando percebemos sinais de sofrimento. A história de Sylvia Likens, embora triste e dolorosa, permanece como uma lição poderosa sobre a urgência de estender a mão antes que seja tarde demais.